Marcos capítulo 4, versículo 35. Essa é a primeira vez que eu estou pregando na nossa série Profetizando 2026. Essa série acontece todo dezembro de todos os anos. A gente fez desde que eu estou servindo aqui a igreja. Todo mês de dezembro nós ministramos palavra e no final a gente profetiza o que nós estamos pregando para o ano de 2026. E a palavra de hoje é para te preparar para as coisas que Deus tem para a tua vida no próximo ano. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma tempestade, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se e acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos, Jesus pergunta aos discípulos: Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? João 17,15 diz assim: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. No dia que comemoramos o dia da Bíblia, será que você pode dizer bem alto: Eu amo a Bíblia? Tome o seu assento me ajudando a pregar essa ministração e essa mensagem. Gente, como eu tenho pregado um pouco aqui por causa das viagens missionárias de trabalho, eu acho que eu preparei demais. Eu tenho 18 páginas escritas sobre essa mensagem. Então prepara o seu ouvido, que o pastor André vai pregar no 2x. Quem entendeu, entendeu. Eu já mandei uma mensagem para os donos do WhatsApp falando: crie o 3x, porque 2x não está dando conta. Tem irmãos que mandam áudio para mim, que eu já tenho um sticker no meu WhatsApp que eu falo assim: oba, mais um podcast, porque não é áudio, é podcast. Aí eu boto no 2x, eu estou pedindo que crie o 3x, eu vou pregar no 2x. Quem recebe a unção do 2x aqui hoje? Deixa eu iniciar só dando uma prévia aqui. Eu já falei um pouco sobre o conceito e o princípio da primeira menção, que é uma ferramenta de interpretação bíblica, para a gente entender melhor princípios, palavras e conceitos bíblicos. Ou seja, toda vez que existe uma palavra, um conceito na Bíblia, para a gente ter um entendimento mais pleno e profundo, a gente precisa procurar qual é a primeira vez que esta palavra ou esse conceito é mencionado na Bíblia, porque isso vai ampliar o nosso entendimento. Exemplo, a palavra e o conceito de amor, porque amor é o sentimento expresso no texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Vamos entender esse amor? Qual é a primeira vez que a palavra amor é mencionada na Bíblia? Em Gênesis. É quando Deus pede para Abraão o sacrifício do seu filho Isaque. Deus fala assim: Abraão, eu quero como sacrifício o seu único filho, Isaque, aquele filho que tu amas. Então veja, como é muito parecido o contexto de amor em João 3,16, ao contexto de amor em Gênesis, onde a palavra amor aparece pela primeira vez. O que eu aprendo com isso? Que o amor bíblico necessariamente vai requerer um sacrifício, porque Abraão teve que sacrificar Isaque, e Deus sacrificou o seu único filho, Jesus. Todo amor tem que ser expresso através de um sacrifício de algo que é muito valioso. Dito isso, vamos ter esse entendimento sobre o tema da minha ministração hoje. Eu quero falar sobre guerra espiritual. Pastor, como é que a gente entende isso? Primeiro vamos entender o primeiro local onde guerra espiritual ou é mencionado ou acontece. Guerra espiritual na Bíblia é meio complexo, porque você não tem palavras expressas de maneira explícita. Isso é guerra espiritual, porque é a guerra espiritual, mas nós vemos ela acontecendo. Guerra espiritual aparece na Bíblia pela primeira vez também em Gênesis, não como palavra escrita, mas como uma experiência vivida.
A primeira vez que a gente vê guerra espiritual é quando Satanás aparece no jardim como uma serpente. E ele começa a induzir, começa a enganar Adão e Eva. Por que Satanás aparece como uma serpente? Simples. Porque uma cobra num jardim é normal. Você não estranharia uma serpente no meio do mato. Então, o diabo ele sempre vai aparecer na nossa vida como se fosse algo normal e pertencesse. O único local do diabo é no jardim? Não, o diabo pode estar dentro da igreja, de terno, gravata e com a Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus e aleluia às vezes. Que é isso, pastor? Uma pessoa, o diabo, um demônio não vai estar dentro da igreja de terno e gravata, com a Bíblia debaixo do braço. Vai, sabe por quê? Porque assim como alguém com terno e gravata e Bíblia debaixo do braço está para a igreja, uma serpente está para o mato. Pertence. É crível, é verossímil. Você não vai estranhar essa manifestação nesse local. E a gente tem que entender a forma como o diabo ele age. Qual é a estratégia dele? A estratégia de Satanás para iniciar uma guerra espiritual, porque pessoas acham que guerra espiritual é quando as pessoas ficam endemoniadas. Não, isso é o ápice da guerra. Isso denuncia que a guerra já começou há muito tempo. O diabo ele começa a levantar uma guerra na nossa vida através da influência das nossas decisões. A primeira interação que ele tem com os seres humanos, com Adão e Eva, é influenciando Adão e Eva a tomar uma atitude que ele não poderia tomar por eles. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. O diabo não mata Adão e Eva, não destrói Adão e Eva, mas ele mente para Adão e Eva. Ele influencia e engana eles, porque existem coisas que o diabo não pode fazer na tua vida, mas você pode. E essa é a tática que a gente vê desde o Gênesis, por toda a Bíblia, até chegar no dia de hoje. Convencimento através do engano. O diabo não destrói ou mata Caim, mas ele induz Caim a matar Abel. Ele não destrói, ele não impede Moisés, mas ele influencia Moisés ao invés de falar com a rocha, ferir a rocha. E aí ele não entra na terra prometida. Ele não acaba com a vida de Sansão, mas ele influencia e seduz Sansão através de uma mulher que ele não deveria se relacionar. Então você percebe que ele sempre destrói a vida das pessoas, não diretamente porque ele não tem poder, mas ele nos leva a tomar decisões e as nossas decisões sabotam a nossa vida. Lembra quando eu preguei aqui sobre a parábola do joio e do trigo? A parábola do joio e do trigo é uma parábola de guerra espiritual, onde tem um senhor que tem um campo e ele planta trigo. Aí vem um inimigo e planta joio. Aí os trabalhadores, ao perceberem que tem joio, falam, a gente vai arrancar. Ele fala, não arranca não. Porque se você arrancar o joio, junto com o joio você arranca o trigo. Deixa crescer, que no tempo certo a gente vai colher. O que é isso? Ciladas de Satanás. Porque se o inimigo entra no campo para plantar joio, ele não poderia entrar no campo para destruir o trigo? Poderia, mas o diabo não tem poder de destruir aquilo que Deus plantou na tua vida, mas você tem. Então ele planta joio, ele não consegue destruir o trigo, então ele planta o joio para que você, com a sua decisão, com o seu braço, com a sua própria mão, arranque o joio e junto com o joio venha o trigo. Você arranca a obra que Satanás quer tentar, mas junto com isso, a bênção que levantou esse levante de Satanás. O diabo não pode arrancar o trigo que Deus plantou, mas você pode. Por isso ele te influencia e te provoca para você tomar ações contra aquilo que Deus está fazendo. E isso é uma realidade, gente, para todos nós até hoje. E eu fiz uma análise em toda a Bíblia e citei alguns exemplos para você de pessoas que caíram na cilada de Satanás. Mas eu tenho uma boa notícia também, pelo menos uma boa notícia eu tenho para trazer sobre isso, porque na minha análise eu encontrei um que não caiu nas ciladas de Satanás, aleluia. Ao ler a Bíblia, eu encontrei um que, veja, Adão no jardim, no paraíso, caiu na cilada, e esse no deserto venceu a cilada. O nome dele não é José, não é João, não é Jacó, não é Josué, o nome dele é Jesus. Jesus venceu todas as investidas e todas as guerras espirituais. Então o que eu quero trazer para você hoje? Que a experiência que nós vemos em Jesus é um manual para a nossa guerra espiritual. Jesus ele não fala abertamente sobre guerra espiritual, mas quando eu não consigo aprender com as palavras de Jesus, eu aprendo com a pessoa de Jesus. Porque Jesus não ensina só falando, Jesus ensina fazendo. Jesus não ensina apenas com ensinamento, Jesus ensina a gente com exemplos. Então, quando a gente vê o exemplo de Jesus, a gente aprende, dá para a gente vencer as guerras de Satanás que se levantam contra a nossa vida. Então, o que eu quero propor para a gente pensar? Que aquilo que Jesus faz aqui nesse texto
é um roteiro para que nós possamos implementar na nossa vida quando nós tivermos uma guerra espiritual. O texto fala que Jesus acaba de ensinar, entra no barco com os discípulos e fala: vamos para o outro lado, vamos atravessar. Então, os discípulos apenas obedecem, começam a se preparar e a remar. A obediência dos discípulos à palavra de Jesus dirige eles para o meio da tempestade. Os discípulos não sugeriram e nem pediram para atravessar. Foi Jesus que pediu, eles apenas obedeceram. E a obediência deles os dirigiu para o meio de uma adversidade. O que é que nós fazemos quando a nossa obediência a Deus nos dirige e cria um caos e um problema? Eu aprendo que, se existe uma adversidade do outro lado da minha obediência a Deus, essa adversidade é guerra espiritual. Toda tempestade, todo caos, todo problema é guerra espiritual? Não. Existem coisas que são naturais. Na Bíblia, existem vários tipos de tempestade. Posso citar aqui para você uma outra, porque às vezes existem manifestações iguais, mas de origem diferente. Jonas também foi assolado por uma tempestade, assim como Jesus foi. Mas Jonas, ele recebeu uma tempestade que veio de Deus. Deus foi a fonte da tempestade que Jonas viveu. Por quê? Porque Jonas foi desobediente. Os discípulos foram alvo de uma tempestade que não foi Deus que levantou. Por quê? Porque eles foram obedientes. Então existem adversidades que eu crio com a minha desobediência. Mas existem adversidades que eu enfrento e que se levantam porque eu sou obediente. Então, sempre que uma adversidade está do outro lado da sua obediência a Deus, identifique. Você precisa aprender a discernir. Isso é uma guerra espiritual. Por que é importante? Para a gente terminar 2025 e iniciar 2026, sabendo identificar o que é tempestade proveniente de guerra espiritual e o que é algo natural. Porque quando eu sei que a guerra é espiritual, o meu comportamento é diferente. Quando eu sei que eu estou debaixo de uma palavra, quando eu estou obediente a Deus, e se levanta uma tempestade, ao invés de temer, eu começo a louvar. Por que é importante a gente saber identificar essas duas coisas? Porque o que eu faço mediante essa tempestade vai determinar se eu vou prolongar ou se eu vou abreviar essa dor. Porque se é tempestade proveniente de guerra espiritual, a minha resposta vai ser diferente de uma guerra proveniente de uma tempestade natural. Tempestade por desobediência exige arrependimento. Tempestade por obediência exige perseverança. Então você percebe? Uma resposta errada à tempestade vai prolongar a minha dor. Não adianta eu querer repreender um vento quando o problema é a minha desobediência. Eu preciso de arrependimento. E ao mesmo tempo não adianta eu ficar orando por um vento que se levanta quando eu estou debaixo de uma palavra de obediência que Deus manda falar. Persevera, não é a oração que vai acabar. Isso aqui é guerra espiritual e em guerra espiritual eu estou contigo. Toda adversidade e problema proveniente de uma obediência, identifique, é guerra espiritual. E aí vamos analisar comportamentos mediante isso. Os discípulos estão no barco e ficam desesperados, pensam que vão morrer. Jesus, diz o texto, ele está dormindo com um travesseiro. Veja, gente, travesseiro. Jesus teve intencionalidade. Não foi que ele caiu em sono, ele falou assim: eu vou dormir de verdade. É tipo a minha esposa. A minha esposa, quando a gente vai viajar de carro, vai para o Rio, ela fala: amor, está cansado? Mas eu vou contigo, tá bom? Vamos agora à noite, depois do culto mesmo, porque eu te acompanho conversando para você não dormir. Aí ela leva um travesseiro. Ué, mas você tem a intenção de me acompanhar? Antes de chegar na Dutra, ela já está roncando dentro do carro. Jesus fez isso. Jesus levou um travesseiro e estava assim: eu vou dormir. Aí os discípulos se desesperam por causa da tempestade. Vai matar. Aí eles dizem: acorda, Jesus, tu não te importa que morramos? Jesus levanta, não responde a eles, fala com o vento, fala com o mar, acalma a tempestade, prossegue o caminho e chega do outro lado. Do outro lado, tem um camarada endemoniado em Gadara.
com legião, 6.000 demônios. O texto vai falar que ninguém conseguia controlar ele. Se jogava no fogo, se jogava na água, ficava andando no meio dos sepulcros, e ninguém podia fazer nada. Então Jesus estava indo ao caminho de Gadara para dar libertação a um camarada que estava possesso de 6.000 demônios. Por isso a tempestade se levantou. A tempestade queria impedir o progresso de Jesus ao chegar em Gadara e trazer libertação. Mas quando Jesus vai acalmar a tempestade, ele não explica para os discípulos: olha, sabe por que essa tempestade se levantou? É porque eu estou indo para Gadara, lá em Gadara tem um camarada que ninguém controla, ninguém segura, e eu vou querer trazer libertação para ele. São 6.000 demônios, imagina 6.000 demônios, porque quando eu pisar lá, o camarada vai se ajoelhar, porque os demônios têm que se ajoelhar perante a minha glória, a minha presença e a minha autoridade. Então é por isso que está se levantando, porque tem guerra que está acontecendo. Jesus não explica contexto, Jesus apenas acorda, acalma a tempestade, Jesus acalma o vento, Jesus prossegue no caminho, Jesus chega do outro lado e Jesus traz libertação para o camarada. Existem explicações que não serão verbais, serão circunstanciais. Ou seja, Deus nem sempre explica a gente com informação. Deus vai explicar caos na nossa vida com ação. Tem coisa que a gente só vai entender, não com a pregação do pastor, mas vivendo a nossa vida. Existem coisas que nós recebemos, que são transmitidas para nós, não através da fala verbal, mas através da vida do dia a dia. Então nós teremos que aprender a perseverar, porque tem coisas que você precisa viver longo bastante para entender por que você está passando. Está passando por alguma guerra? Viva e persevere, porque é vivendo e enfrentando essa guerra e vencendo essa guerra que você vai fazer sentido da guerra que você está vivendo. Existem coisas que Deus não vai te explicar enquanto você está no meio delas, e Jesus não vai nem abrir a boca, mas você precisa persistir e sobreviver. Quando você sobreviver essa guerra, você vai olhar para trás e vai entender: já sei por que eu passei por tudo isso. A vida é para ser vivida olhando para frente, mas ela só é entendida olhando para trás. Então viva o bastante, sobreviva essa guerra, persevera na tua fé, mantém intacta a tua santidade, a tua família, o teu ministério, porque existem coisas que Deus não vai abrir a boca para falar, você precisa viver e a tua vivência vai ser uma explicação. O que vai explicar algumas adversidades da nossa vida não é a resposta de Deus, mas a atividade dele. Viva um pouco mais, persevere um pouco mais. Essa tempestade talvez não faça sentido agora, mas só porque não faz sentido agora, não quer dizer que não vai fazer sentido. Tudo tem um propósito. Então eu creio que no finalzinho de 2025, começo de 2026, Deus vai mudar vida, temporadas de pessoas aqui, que você vai começar a entender todas as guerras que você está passando no ano de 2025. Então, existem coisas que só vão se tornar claras depois que a gente viver elas. Não adianta a gente orar, não adianta a gente pedir ou questionar. Os discípulos questionaram: tu não te importa que morramos? É só você ver o texto. Jesus acalma, e quando Jesus acalma e vai responder com eles, Jesus não traz a resposta da tempestade. Jesus apenas fala sobre a fé deles. Fala: tua fé tem que sobreviver. Cadê a tua fé? Por que vocês estão com tanto medo? Talvez tenha pessoas vivendo isso aqui no final desse ano. Geralmente essa temporada é a temporada que a gente faz reflexão, não é? A gente olha para tudo que aconteceu. Algumas coisas a gente consegue entender melhor, mas outras coisas estão ficando cada vez mais nubladas no nosso pensamento. A gente fala: e agora? Por que Deus permitiu isso? Será que Ele não importa que a gente venha a morrer? E aí a gente tem que aprender a desenvolver uma fé que foi desenvolvida pelas tempestades junto com Jesus e os discípulos. Porque quando eu li isso aqui, eu comecei a entender um pouco mais sobre as situações que Deus me permitiu, por exemplo, viver no ano de 2024, 2025, e que Deus me livre em 2026 de algumas situações que eu vivi nesses anos aqui. Mas escute isso, eu pensava que a minha devoção e a minha obediência iria me conduzir ao redor da tempestade. E esse é um erro, às vezes, de interpretação da nossa fé. A gente acha que a nossa caminhada e a nossa intimidade com Deus vai fazer com que Ele evite que entremos no meio de adversidades. A minha fé estava preparada para que Deus me livrasse da adversidade. Mas quando eu vivi, eu entendi
que a minha fé precisa persistir para Ele me livrar na adversidade. Entendeu a diferença do artigo? Da é quando ele vai ao redor e evita. Na é quando ele entra e me cuida. Então existem pessoas que preparam uma fé para falar, por que eu estou vivendo isso? E deixa eu ser claro para você, isso aqui é algo que a igreja precisa ensinar nos dias de hoje. Porque você vem aqui, você aprende a pregar, aprende a louvar, aprende a dar glória a Deus, você aprende a vencer. Nós falamos aqui, você é mais do que vencedor, nenhuma arma confeccionada contra você prosperará, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos jargões e pregações para falar sobre sucesso e vitória. A igreja precisa ensinar ao povo a como deve vencer, mas a igreja também precisa ensinar ao povo como eles devem sofrer. Porque se a gente não fosse ensinado a sofrer, para que Deus colocaria na sua palavra o livro de Jó? O livro de Jó está numa seção da Bíblia chamada Livro de Sabedoria. Por quê? Porque eles me trazem conhecimento e sabedoria para sobreviver temporadas de Jó. Temporadas de Jó são temporadas de problemas, de tempestades e adversidades, onde Deus não me dá uma explicação. Fala a verdade. Pode ver o livro de Jó, ele perde família, perde tudo, e no final de tudo, Deus restaura, dá em dobro, mas depois leia o livro de Jó. Em nenhum momento, Deus cita para Jó a explicação daquilo que ele viveu. Deus só fala, vou te dar em dobro, vou restaurar o que você perdeu. Acaba o livro, Jó, depois de parte da sua vida, ele morre e vai para o céu, e Deus nunca chega a explicar para Jó a razão das suas adversidades. Nós temos que aprender a sofrer sem ter explicação. Mas o fato da gente não ter explicação não quer dizer que explicações não existem. Por que Deus às vezes não nos explica? Porque às vezes a explicação é pior. Essa para mim é uma das opções. Já pensou, Deus chega para Jó e fala, Jó, sabe por que tu perdeu filho, gado, saúde? Tu perdeu tudo, só ficou... Sabe por que aconteceu tudo aquilo? Porque eu te elogiei. Eu ia falar, então me xinga, Deus, me xinga forte, para ver se o negócio acontece ao contrário. Você acha que se Deus falasse isso para Jó, ajudaria? Então, meu amigo, para que Deus vai falar uma resposta, se essa resposta não te satisfaz? Se a resposta não satisfaz, Deus fica quietinho, fica calado e fala, crê nos meus planos e nos meus projetos. Crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Porque quando a gente passa por situações assim, e tempos de diversidade, nós temos a tendência de fazer a pergunta que os discípulos estão fazendo. Tu não te importas comigo, Deus? Não te importa que eu morra aqui? Eu sou crente, eu oro, eu oferto. Senhor, a tua Bíblia fala, a tua palavra fala, cria a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer não se desviará dele. Deus, os meus filhos cresceram na igreja. Eles foram crianças na igreja, eles foram adolescentes na igreja. Quando chegou a juventude, eles estão desviados do teu caminho, e eu ensinei nos caminhos. Tu não te importas com a minha família? Com a fé da minha casa? Eu obedeci tudo conforme a tua palavra, e a minha obediência não se transformou na minha experiência. Então, as nossas crises e contradições de vida nos faz pensar que Deus está agindo diferente da sua natureza. Porque como é que discípulos vão perguntar para Jesus, tu não te importa que a gente venha morrer para alguém que mais tarde vai entregar sua vida por eles? Mas a gente fica meio com a tempestade, fala a verdade, com o silêncio, a gente fica um pouco atordoado, a gente vem com a cabeça cheia de contradições, e às vezes até é natural, porque fala a verdade, eu passo por tempestades, que eu não entendo a razão, e que eu não ouço a voz de Deus, e quando Deus não fala, o diabo aumenta a voz. E quando ele aumenta a voz, ele joga na minha mente coisas que me fazem questionar a natureza de Deus e perguntar isso aqui, tu não te importa que a gente morra? E esse tipo de pergunta vem por influência de Satanás, porque a primeira forma de guerra espiritual é quando ele joga pensamentos e nos influencia através de pensamentos. Paulo vai falar aos Coríntios, para a gente tornar cativo todo o pensamento em Cristo. Por que eu tenho que tornar cativo o pensamento? Porque quando a gente fica pensando muito, de pensamento se torna sentimento. E é muito mais difícil combater sentimento do que pensamento. Vamos combater e aprisionar enquanto está na cabeça? Porque de pensamento fica sentimento. E de sentimento vem para comportamento.
Aí quando é comportamento, a briga é um pouco mais embaixo, é mais difícil. Então ele fala, Satanás vai lançando para ver se aquilo se torna um sentimento, se aquilo depois vai se tornar um comportamento. E isso vai denunciar também uma teologia, se assim eu posso dizer, deixa eu teologizar, reducionista sobre libertação. Teologia reducionista, pastor Wilson, de libertação. Essa pergunta expõe isso. Tu não te importa que morramos? Porque eles pensam que libertação é quando Deus me livra de algo. Muitos dos nossos questionamentos para Deus, não é porque a gente morreu ou perdeu, é porque a gente está no meio de uma guerra. Porque a gente acha que Ele deveria nos livrar da guerra. E Ele manda te dizer, eu te livro na guerra. Existem situações que eu vou evitar que você entre, mas quando você entra, você não estará sozinho. Jesus estava no barco com os seus discípulos. Então existem coisas que Ele nos ensina quando Ele nos livra de algo, nos evita de enfrentar algo, mas existem coisas profundas que nós só vamos aprender quando Ele entra com a gente no meio da tempestade. Daniel entrou na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Mas quando o imperador olhou, eu falei, quem é esse quarto homem? Eu vejo um quarto homem, não jogamos três, e ele tem a aparência do Filho de Deus. A gente está falando de um Jesus pré-encarnado, isso aqui é Antigo Testamento, porque quando Jesus não te livra de algo, é porque Ele está planejando entrar contigo no meio dessa guerra. Então quando Ele não me livra da cova, Ele entra comigo na cova, e Ele fecha a boca dos meus inimigos. Quando Ele não me livra da tempestade, Ele entra no barco comigo. Aí eu acho que eu vou morrer porque levantou a tempestade, e quando eu olho Ele está dormindo. Por que Ele está dormindo? Porque Ele quer te ensinar a você descansar no meio da crise. O que Ele quer dizer é, o meu poder é tão grande, o meu conhecimento é tão grande, que aquilo que você acha que vai te matar, nem tira o meu sono. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Porque quando Ele é acordado, Ele fala, ei vento, ei mar, acalma. Por que vocês estão com medo? Bem, Jesus, se fosse eu falava, Jesus, de início, eu estou com medo porque você fala com o vento e com a água. Só isso já me dá medo. Você entende? Que quando se trata da voz de Deus, tudo tem ouvidos. Deixa eu profetizar sobre algumas pessoas. O câncer ouve a palavra do Altíssimo. O diagnóstico contrário está com ouvidos abertos e atentos para aquilo que sai da boca do Eterno, da boca de Deus. Quando se trata da voz de Deus, todas as coisas têm ouvidos. Tem alguém que pode glorificar a Deus por essa palavra? Alguém está passando por tempestade? Tá? Está vivo, não está? Ele está contigo no meio dela. Por que Ele não evitou? Não sei, mas Ele está contigo no meio dela. Mas deixa eu tentar trazer sabedoria. Por que Ele não evitou? Os discípulos estão gritando aqui. Por que tu não faz isso? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Deus não nos livra porque Ele quer ampliar o nosso currículo de crise, de fé. Ele quer adicionar algumas competências espirituais que nós não tínhamos. E existem experiências no nosso currículo que a gente só vai adquirir e ampliar com crise. Eu falei isso e sempre tenho falado isso. Existem coisas que o conforto não nos ensina, só o confronto. Então, Jesus está proporcionando aos seus discípulos uma experiência que vai adicionar algo para o currículo de fé espiritual desses camaradas. Porque eles vivem duas tempestades. Essa aqui é a primeira. Jesus está dentro do barco e dormindo. Ele vive uma outra no futuro. Lembra quando Jesus está fora do barco e vem andando sobre as águas? A primeira faz com que eles falem assim, tu não te importa que morramos? E aí Jesus se levanta, acorda, calma e fala assim, vocês não têm fé? A segunda tempestade, quando Jesus está fora e vem andando, Pedro olha e fala, se é tu, me faz ter contigo andando sobre as águas. Opa, mudou, não mudou? A primeira, vou morrer. A segunda, vou andar. A primeira, vocês não têm fé. A segunda, Pedro sai da água e começa a andar sobre as águas. Aí o que acontece? Ele afunda. Jesus pega ele e fala, homem de pouca fé. Calma aí, gente. Para quem não tinha fé na primeira tempestade, pouca fé já é um acréscimo, já é um aumento. Deus está adicionando no teu currículo. Eu vou colocar, mesmo que seja pouca fé, você não tinha fé nenhuma, já na segunda tempestade você tem mais fé.
por que eu estou passando por essa tempestade? É porque Ele quer adicionar alguma coisa no teu currículo. Por que Ele quer adicionar alguma coisa no meu currículo? Simples. Você já pegou um currículo e foi atrás de um bom emprego? Eu quero emprego, pastor, eu quero diretoria, eu quero C-level, eu quero um negócio top. Primeira coisa, existem petições na internet de headhunter que ele nem analisa o currículo, ele só fala assim, ó, só aceitamos currículo com 5 a 10 anos de experiência. Então existem níveis que você só acessa quando você tem experiência no teu currículo. Se isso é para o emprego, você acha que não é para a fé? Você acha que não é para as coisas espirituais? Existem coisas extraordinárias de Deus que já estão plantadas e prontas para você, só que você ainda não criou o currículo para acessar essa cadeira e esse banco. Deus está falando, vou te dar currículo, porque para chegar onde eu intento para a tua vida, para chegar no local de honra onde está te esperando, você precisa ter no seu currículo pelo menos 5 aninhos de crise. Quando você tiver 5 anos de crise, de tempestade, a tua fé vai estar preparada para você vencer todos os obstáculos. Tem alguém que já está com o currículo cheio, aí fala, Senhor, obrigado Deus, o meu currículo já está parou, Deus, parou, meu currículo já está aceito em todas as praças. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus quer melhorar, sabe, eu vou falar para você, olhando para trás, e dezembro sempre traz isso, eu olhei para algumas situações que eu e a Nayane, como família, temos vivido, e eu falo, Senhor, tá bom, né, o meu currículo já, mas eu falo para você, existiram coisas recentes, que aconteceram não diretamente conosco, mas onde usam a internet, que é um campo maluco, minado, para literalmente assassinar a reputação da minha família, e eu vou junto, né? Eu vou por tabela. Muitas pessoas ligaram para mim, porque as pessoas ficavam entrando em postagens minhas e escrevendo coisas que não tinha nada a ver. E eu só ia e apagava. Alguns amigos próximos falavam, André, vai lá, entra lá, André, apaga, André, olha, eles estão falando, André, de ti, postaram um negócio, mencionaram, vai lá, André, vai lá. Aí teve uma vez, André, eu vi uns 5 negócios aqui. Aí eu estava com uma voz meio bocejante, tu está dormindo, André? Falei, querido, eu já enfrentei tanta crise, já aconteceu tanta tempestade na minha vida, que mais uma, meu amigo, não vai tirar o meu sono. Eu vou fazer que nem Jesus, eu vou pegar o meu travesseiro e eu vou dormir no meio da minha crise, porque Deus está permitindo você viver essa crise. Terão crises maiores, mas as maiores não vão tirar o teu sono. Descansa no Senhor, porque Ele vai te dar musculatura, Ele está dando currículo para você enfrentar a sua crise. Gente, me ajuda a pregar. Tem alguém que está recebendo essa palavra? Eu sinto o Espírito Santo aqui nessa palavra. Jesus antecipa isso para a gente. Jesus é tão importante a gente ensinar como sofrer. João capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo tereis aflições. Não é opcional. Se fosse opcional se acontecer alguma coisa, eu vou estar lá. Não. Nesse mundo, te prepara. Vai ter tempestade, vai ter crise, vai ter levante, vai ter gente contra você. Então Jesus, Ele expande o nosso entendimento sobre o que é ter vitória e sucesso e libertação. Porque Ele fala, nesse mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus é um evangelho de superação e não de fuga. Esse texto me dá base para dizer isso. O Evangelho de Jesus não é um evangelho que vai pegar você e levar você ao redor do problema para que você não seja atingido. Isso é evitação, isso é fuga. O Evangelho de Jesus é um evangelho que enfrenta, mas que supera. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não sou profeta do caos. 2026 vai ser um ano que não vai ter problema, meu irmão, vai ter problema, mas você vai superar cada um desses problemas e nem vai tirar o teu sono. Por quê? Porque Deus está criando um currículo para você. Ele está expandindo, Ele está deixando você viver algumas crises, porque as crises do futuro não vão tirar o teu sono. Deus não vai evitar os problemas, mas Ele vai fazer você superar mediante eles. Jesus não evitou a cruz, mas Jesus superou a morte com a ressurreição. Tem alguém que pode louvar a Deus? Sobe aqui, grupo de louvor, que eu quero ministrar um pouco. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu quero cantar de novo, que eu possa ouvir todas as vozes, que eu possa apagar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Porque às vezes, quando Jesus fica em silêncio, o diabo começa a falar mais alto e a gente tende a questionar. Mas Ele quer criar um currículo para cada um
de nós. Só para eu fechar isso aqui, fazer um apelo e a gente cantar junto. Esse versículo que nós lemos termina, e eu já mencionei isso aqui algumas vezes, do capítulo 4 de Marcos, onde ele acalma a tempestade, e o último verso são os discípulos questionando a si, uns aos outros. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? O vento e o mar têm ouvidos quando se trata da voz de Jesus e da voz de Deus. Doenças escutam a voz de Deus. Demônios tremem diante da voz de Deus. Mas eles questionam, quem é esse? Isso demonstra um desconhecimento. Quem ele é para ter esse poder? Aí Jesus continua e não explica nada. É só você ver o capítulo 5. E Jesus chegou no outro lado da margem. E ao desembarcar, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo. E ninguém conseguia controlar. Ele se jogava aqui, se cortava ali, e ninguém podia fazer nada. Por isso que se levantou a tempestade, você entendeu. Aí quando a gente chega no versículo 6 do capítulo 5, entenda, isso aqui é um novo capítulo da Bíblia, mas o capítulo só veio depois. Isso aqui é um texto corrido, cronológico. Depois que estudiosos separaram em capítulos para facilitar a leitura em coletivo aqui com a gente, não é? Fica mais fácil. Então Jesus acalma, ele continua, chegou do outro lado, tem um camarada, olha o que diz o versículo 6. E quando de longe ele viu Jesus, o correu e o adorou, exclamando com alta voz: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Já tem uns 3, 4 aleluia aí, né? Já preguei isso aqui antes, você já pegou isso aqui, né? No capítulo 4 de Marcos, o capítulo termina com discípulos, seguidores de Jesus, falando: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar obedecem? E ninguém pôde responder, ninguém sabia a resposta. Jesus chega em Gadara, tem um camarada possesso de 6.000 demônios. Quando ele vê Jesus, ele se ajoelha, ele adora e ele fala: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? A resposta que os discípulos não sabiam estava na ponta da língua de 6.000 demônios. Os discípulos não sabiam quem ele era. Aí o demônio confirmou: tu és Jesus, tu é o Filho do Deus Altíssimo. Não existe nada nessa terra, debaixo da terra e acima da terra, que não conheça, que não reconheça, que não se dobre diante da presença e da voz de Deus. Você pode ficar de pé comigo? Eu quero profetizar algumas palavras. E ao profetizar algumas palavras, nós vamos cantar aqui. Porque 2026, profetizando 2026, você precisa sair daqui com palavras proféticas. E eu quero ler um texto, que é um texto que eu li no início. Eu quero deixar para a igreja nesse culto de hoje, João 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pastor, isso não parece uma profecia? É uma profecia, e é a profecia de topo de galeria. Aleluia, glória a Deus. É o que tem de mais fino essa profecia, e eu profetizo sobre essa igreja, sobre vocês. Senhor, não retira ele ou ela da batalha, mas proteja ele e ela na batalha. Eu profetizo sobre a nossa igreja: Deus não vai nos poupar da arena, mas vai nos guardar dentro dela. Deus não vai nos isolar do mundo, mas vai nos preservar no meio do mundo. Deus não vai nos afastar da nossa realidade, mas vai nos cobrir com as suas asas no meio da nossa realidade. Deus não vai nos salvar através de fuga ou retirada, mas através de livramento no meio da situação. Então a minha oração é: Senhor, eu não vou mais pedir fuga, eu vou pedir proteção. Deus não promete a ausência de batalha, Ele promete a sua presença no meio dela, no meio dessa batalha que Deus vai te colocar. Ele está contigo, é só olhar para o lado. Mas pastor, eu não estou ouvindo a voz dele. Eles acordaram Jesus e Jesus não falou com eles. Jesus falou com o mar e com o vento. Então, antes de falar com você, Deus vai falar com o teu problema. Antes de falar com você, Deus vai falar com o teu caos. Antes de falar com você, Deus vai se endereçar à tua adversidade. Não temas diante das universidades também, porque lá tem muita adversidade. Olha só, Deus já usando a minha boca aqui, mexendo. Mas não tema no meio dessa guerra, porque Deus fala para essa igreja: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Qual é a promessa que Deus tem para Josué? Presença.
no meio da guerra, no meio da felicidade, eu serei contigo, nenhuma guerra vai te matar, pelo contrário, eu vou usar a guerra para aumentar, ampliar e expandir o teu currículo. As crises que virão no futuro, pessoas acham que vão morrer, quando olhar para você, você vai estar tirando um cochilo, e não vão entender por quê. Aí você vai olhar para trás e fala assim, eu entendi porque o que eu vivi aquilo lá atrás. Eu vivi tudo aquilo lá atrás para essa crise nem tirar o meu sono. Está tirando dos outros. Deus está dando currículo para eles. Eu já passei dessa fase, já passei desse nível. Eu já matei o super chefão aqui dessa fase do Mário. Eu já estou no próximo nível. Então ele não me assusta mais. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus está permitindo você viver essa adversidade? Para você superar ela. O evangelho de Jesus não é um evangelho que evita problema. É um que enfrenta e supera o problema.